Então, pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre desdobramento, porque as pessoas têm que dar realmente uma atenção muito especial a isso, porque através dele a gente consegue acessar informações muito preciosas, muito valiosas, não só para o benefício da nossa vida, como também, e é claro, para poder ajudar outras pessoas, né? Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar em outros vídeos que eu fiz aí sobre mais ou menos esse mesmo tema, né, esses dons divinos que nós temos. Se tem uma coisa que é crucial para tudo isso funcionar, realmente acontecer, é você ter uma ótima intenção por trás de tudo que você está querendo fazer. Essas coisas funcionam para o bem de tudo e de todos. Então use sempre com essa intenção, caso contrário, você pode nem conseguir acessar, porque essas coisas têm uma razão de ser e acontecer, tem uma finalidade muito nobre. Isso nos foi dado exatamente para a gente fazer bom uso, fazer coisas boas a partir do que você recebe com cada um desses dons. Então o desdobramento ele tem uma série de coisas que podem acontecer em muitos aspectos diferentes. Então eu vou contar assim, algumas histórias rápidas de algumas das experiências que eu já tive para vocês, né, para quem não conhece, para quem ainda não teve algum episódio de desdobramento, entender mais ou menos como funciona, como são às vezes as informações que a gente recebe, as possibilidades que nos são dadas, né, por esse tipo de experiência. Então, em primeiro lugar, eu vou começar com a experiência mais prática do desdobramento assim, que aconteceu comigo na época que eu comecei a pesquisar sobre isso. Já tinha acontecido episódios desde quando eu era mais novo, mas em muitos dos casos às vezes não entendendo bem o que era, qual era a mensagem, ou simplesmente confundindo aquilo com sonhos comuns, que, como eu sempre digo, né, são coisas completamente diferentes, né, são aqueles backups da nossa mente e tal. Mas o desdobramento é uma experiência muito extraordinária, completamente diferente, é a saída do espírito do corpo, né? Então você tem acesso a outras dimensões, você tem acesso a uma série de coisas fora da nossa linha do tempo, você pode acessar o passado, o presente e o futuro, é realmente uma coisa extraordinária. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre isso, foi tudo assim muito fascinante, né? Eu começar a reconhecer as experiências que eu já tinha tido, e aí eu comecei a perceber que aquilo realmente era possível, era verdade, era real. Só que muitas das vezes, quando tinha acontecido, eram episódios assim, bem distantes, distintos, coisas muito diferentes. E aí eu comecei quando eu estava pesquisando mais sobre isso, eu vi uma coisa muito interessante, que é o que eu indico mesmo assim a todos para fazer, sabe? Porque comigo fez toda a diferença, que é a questão de ter uma certa preparação antes de dormir para isso. Então, algumas informações que eu pesquisei na época foram assim essenciais. Que uma era realmente um relaxamento, tentar fazer um relaxamento profundo antes de dormir. Para quem já medita, então fazer uma meditação é excelente. E uma coisa muito importante é o estômago mais vazio. Eu não vou ficar aqui, né, explicando essas coisas todas assim a fundo, e várias outras técnicas que tem, uma série de informações aí, tem pessoas que são expert nesse assunto aí na internet. Então eu não vou ficar me aprofundando nisso, eu quero realmente passar as minhas experiências assim de forma bem prática para a pessoa entender. Quem não sabe nada sobre o assunto ou sabe pouco sobre o assunto, entender como é que são as coisas e como é que elas podem funcionar. Então uma coisa que comigo pelo menos funciona muito bem também é eu estar bem cansado. Eu juntando assim, basicamente essas três coisas, tomando um banho assim bem demorado e tal, relaxante, fazer uma respiração mais pausada na hora que eu já estou deitado na cama, e essas outras duas coisas, que é estar com o estômago mais vazio e estar bem cansado, ter feito alguma atividade física, alguma coisa também antes, e estar bem cansado, funcionam muito bem comigo. E aí nessa época eu tive duas experiências assim muito legais, foram até muito divertidas assim, por isso que eu falo que foi a parte onde que eu estava meio que descobrindo isso, e
E eu queria mais era testar, experimentar as possibilidades, as coisas que eu podia fazer. Então eu tive uma experiência onde que literalmente eu saí voando, voando sem rumo mesmo. Totalmente assim, liberto mesmo. E tipo assim, comecei a perceber que eu estava sobre uma grande cidade. E aí eu fui caminhando assim mais para, percebi que tinha um litoral e fui caminhando mais para o litoral, e aí cheguei perto da praia assim, comecei a abaixar, né, tipo voando mais baixo assim. E aí eu comecei a margear a areia da praia, vendo o mar assim ao meu lado e tal, e de repente eu simplesmente me deparo com uma festa assim, tipo um luau, né? Não era nem uma coisa com muitas pessoas não, mas tinha uma quantidade, talvez ali umas 30, 40 pessoas assim, com uma fogueira e tal, um luau. Muito assim, muito legal, uma vibe muito boa da festa, e eu simplesmente assim parei no ar em cima da festa e fiquei observando a festa. Então assim, foi uma coisa sensacional, porque eu via claramente que aquilo estava acontecendo em algum lugar. E eu estava lá presente, podendo vivenciar aquela festa, sem que ninguém imaginasse que eu estava lá, e eu acima deles, vendo tudo e sentindo assim aquela alegria, aquela coisa muito legal que estava realmente a vibração dessa festa. E inclusive isso é muito interessante, que a gente normalmente encontra coisas em desdobramento que estão de acordo com a nossa vibração e uma determinada frequência que a gente se instala, né, dentro do desdobramento, coisas ou pessoas que estão vibrando mais ou menos naquela mesma frequência. Então é muito importante também as pessoas saberem disso, porque quando você não está legal, você pode, num episódio de desdobramento, ter uma experiência muito ruim, muito negativa, uma experiência às vezes até traumatizante. Já aconteceu comigo também, que é exatamente você não estar numa vibração legal, você está passando por alguma situação, algum problema, alguma coisa, você vai dormir, você entra no episódio de desdobramento, até sem preparo ou o que for, sem se programar para isso, sem estar se preparando para isso, sem nem estar sabendo que você vai passar por um episódio de desdobramento, e você passa e acontece uma experiência negativa. E nesse dia, com toda certeza, eu estava assim, numa vibração boa, e acabei me conectando com essa situação da festa, que também estava numa vibração muito boa. E a única coisa que não dá para eu saber é se essa festa estava acontecendo exatamente naquela hora exata que eu estava em desdobramento, ou se isso foi um episódio de algum passado, ou se isso poderia vir a ser um episódio de futuro. A sensação que eu tive foi que realmente estava acontecendo exatamente naquela hora, porque eu tinha ido deitar mais cedo, então eu acredito que era um horário assim totalmente natural para estar rolando uma festa, entendeu? Uma festa assim, um luau na praia, uma coisa assim. Eu deitava muito cedo essa época. Então, enfim, essa foi uma das experiências, e uma outra também que foi muito legal também. Eu falo legal porque realmente foi divertido. Você descobrir isso da forma que eu estava descobrindo nessa época, né? Então, que foi eu no Espírito Santo, morando no Espírito Santo, eu morava num prédio onde que tinha um terreno atrás que fazia parte do prédio, tinha a casa do zelador que ficava lá, e a gente era muito amigo e tudo. E tinha uma casa de um vizinho também que era muito amigo da gente, próximo e tal. Então, e aí o que aconteceu? Eu, num episódio de desdobramento, eu realmente tive aquela consciência, né, que é a melhor parte, né, do desdobramento, é quando você realmente, a gente tem muitos episódios que a gente simplesmente passa pelo desdobramento sem saber que você está em desdobramento. Isso é natural, então você vive aquela situação, mas quando você sabe que você está em desdobramento, aí é muito especial, porque você controla as coisas, né, que você realmente quer fazer. Então nesse dia foi uma experiência muito interessante disso, porque o que eu fiz? Eu me vi dentro do meu quarto, né, vi eu deitado na cama e eu em pé do lado do meu corpo, deitado na cama. Então eu tive na hora aquela coisa assim mesmo, aquela tranquilidade de perceber que eu estava em desdobramento, e aí eu fui pensar em fazer coisas exatamente para testar o desdobramento, todas as coisas que eu estava pesquisando, todas as coisas que eu tinha acabado de descobrir. Então eu saí por cima do meu próprio quarto, já atravessando o teto do quarto e saindo lá em cima, né, na parte já
do ar, né, de cima do prédio, e já vendo o prédio todo embaixo de mim, aquilo já foi uma loucura, né? Aí depois eu comecei realmente a voar em volta do prédio, e aí eu passei por esse terreno, passei pela casa do caseiro, fui em cima da casa desse meu vizinho, voltei para um terraço, eu morava num apartamento que tinha um terraço, voltei e pousei no meu terraço assim e comecei a testar a capacidade de eu atravessar as coisas, né, que eu já tinha saído pelo teto do quarto, mas me deu uma certa agonia, assim, uma sensação estranha de eu achar que eu não ia conseguir fazer aquilo. Então eu resolvi experimentar mais isso, né, testar mais isso. Aí esse apartamento que eu morava, ele tinha uma divisão de vários terraços assim que tinha nos apartamentos, do lado um muro, só um muro dividindo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a enfiar minha mão pelo muro, atravessava o muro com a minha mão, voltava com ela, enfiava a cabeça dentro do muro e saía minha cabeça do outro lado, eu conseguia ver a varanda do outro apartamento. E fiquei assim, realmente fazendo um monte de coisas nesse sentido. Então foi extraordinário, assim. Eu na verdade, engraçado que depois disso, a maior parte das experiências que eu tive de desdobramento foi até sem eu saber que eu estava em desdobramento, como nesse dia. Eu nunca tive, depois dessa experiência, que foi anos atrás, eu nunca tive nenhum outro episódio de desdobramento onde eu tivesse tanta clareza de que eu estava em desdobramento para fazer essas coisas. Mas na verdade isso aí, como eu falei, foi a época que eu estava descobrindo isso, e depois realmente as coisas que aconteceram comigo já foram coisas um pouco mais assim, para outro lado, um lado muito mais importante, muito mais interessante. Não era esse lado inicial que era meio que eu estava brincando, né, com aqueles poderes que eu tinha adquirido ali através do desdobramento, descobrindo, né, mas muito importante para descobrir as coisas. Mas aí depois que eu realmente comecei a me conectar com a importância dessas experiências por vários outros aspectos, né, muito mais importante do que ficar fazendo isso que eu fiz nesses episódios que eu falei, aí realmente eu comecei a ter experiências muito, muito sérias, muito importantes, com mensagens muito importantes, e é exatamente essas experiências também que eu vou começar a passar para vocês aqui. Mas como nesse vídeo, né, já ficou muito longo, aí eu vou fazer para um próximo vídeo, eu vou falar de algumas dessas experiências, né, já falei dessas iniciais, mas aí eu vou falar de algumas experiências bem complexas, bem profundas assim para minha vida, com mensagens muito importantes, e justamente para, mais uma vez, incentivar todos vocês a se dedicarem muito a isso, a todas essas habilidades, né, que nós temos, que eu tenho falado aqui, porque isso tudo é muito especial para a nossa vida e muito importante, e vai assim ajudar a te esclarecer muitas coisas e aumentar muito também a sua fé e a sua confiança que existe algo realmente muito grande aí fora. E aos poucos a gente vai caminhando aí nessa jornada, descobrindo tudo isso, para inclusive nos auxiliar, né, nos orientar a entender tudo que de bem mais profundo ainda tem por aí, que a gente ainda não conhece, mas já vai se tornando mais preparado para receber esses conhecimentos, essas grandes revelações e as coisas incríveis que a gente ainda vai ver na nossa vida. Grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.